Boa noite. Com as bênçãos de Deus, damos início à 14ª sessão ordinária da 8ª legislatura. Solicito ao vereador Jean Delite a fazer leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Solicito à professora Meire a fazer leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 12. Ninguém será sujeito a interferência em sua vida privada, em sua família, em seu lar ou em sua correspondência, nem a ataque à sua honra e reputação. Todo ser humano tem direito à proteção da lei contra tais interferências ou ataques. Solicito ao vereador Rivera a fazer a leitura de um artigo do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 15º. A criança e o adolescente têm o direito de liberdade, ao respeito e dignidade como pessoas humanas em um processo de desenvolvimento como sujeito de direitos civis, humanos, sociais, garantido pela Constituição nas leis. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. João Lúcio. Presente. Paulinho Bola. Presente. Chico Capoeira, presente. Jean Delite. Presente. Rivera. Presente. Professora Meire. Presente. Adilson Balduino. Presente. DJ Delciro. Professor Gidiel. Coloco em discussão a ata da 13ª sessão ordinária da 8ª legislatura, realizada dia 24 de maio de 2021. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Está aprovada a ata da 13ª sessão ordinária da 8ª legislatura. Leitura do expediente recebido do Executivo. Anuncio o recebimento das respostas dos requerimentos números 211, 212, 214, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219 de 2021, que estarão disponíveis no portal de transparência da Câmara Municipal. Leitura do expediente recebido dos senhores vereadores. Solicito ao secretário que faça a leitura dos requerimentos dos senhores vereadores. Requerimento 267 de 2021. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Requeiro a mesa ouvida plenária seja respeitado um minuto de silêncio com consignação em ato de voto de pesar pelo falecimento da senhora Vicentina Celeste Genuário de Souza, ocorrido no dia 29 de maio de 2021. Requeiro ainda que seja dado conhecimento à família, transmitindo nossas condolências. Sala de sessões plenário, vereador Orlando Silva, 31 de maio de 2021. Adilson Balduino, vereador. Requerimento 268 de 2021. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Requeiro a mesa, ouvido plenário, seja respeitado um minuto de silêncio com consignação em ata de voto de pesar pelo falecimento do senhor Luciano Bezerra de Carvalho, ocorrido no dia 30 de maio de 2021. Requeiro ainda que seja dado conhecimento à família, transmitindo nossas condolências. Sala de sessões plenário, vereador Orlando Silva, 31 de maio de 2021. Chico Capoeira, vereador. Um minuto de silêncio pelo falecimento da senhora Vicentina Celeste Januário de Souza e do senhor Luciano Bezerra de Carvalho.
Solicito ao senhor secretário que continue a leitura dos requerimentos. Requerimento 262/2021. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que recebi em meu gabinete várias reclamações de munícipes que solicitam a construção de um ponto de ônibus na rua Presbítero Valdemar Machado, próximo ao velório municipal, considerando que esse ponto de ônibus deve ser bem sinalizado e com cobertura para os dias de chuvas. Requer a mesa ouvida do plenário seja oficiado o senhor prefeito municipal, solicitando o seguinte pedido de informações. 1. Seria possível o executivo solicitar a construção de um ponto de ônibus na rua Presbítero Valdemar Machado, próximo ao velório municipal? 2. Se sim, quando? 3. Se não, por quê? Sala de sessões plenária, vereador Orlando Silva, 25 de maio de 2021. Paulinho Bola, vereador. Requerimento 263/2021. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que este vereador foi indagado por munícipes sobre a existência de Bolsa Atleta em nossa cidade, considerando que diversos municípios instituíram por lei o programa de Bolsa Atleta Municipal, considerando que o objetivo é incentivar e apoiar novos talentos esportivos, considerando que o Plano Plurianual PPA é um instrumento para planejamento estratégico do município com suas propriedades traduzidas em programas de ações, considerando que o momento da elaboração do PPA é especialmente relevante, considerando que a formação definida para a programação dos próximos 4 anos é que requer a mesa ouvida do plenário, seja oficiado o senhor excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando o seguinte pedido de informações. 1. A possibilidade do senhor prefeito municipal determinar ao setor competente que estude a implantação do programa Bolsa Atleta Municipal e realize os procedimentos necessários para inserir no PPA 2022-2025. 1.1. Se positivo, quando poderá iniciar o programa? 1.2. Se negativo, esclarecer os motivos. Sala de sessões plenária, vereador Orlando Silva, 26 de maio de 2021. Adilson Balduino, vereador. Requerimento 264/2021. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que degradação da pavimentação asfáltica entre os números 76 a 81, na extensão da rua João Guimarães, bairro Granja Modelo, requer a mesa ouvida do plenário seja oficiado o senhor prefeito municipal para que preste os seguintes informações. 1. A possibilidade de realizar a operação tapa-buraco no local? 2. Se sim, quando? 3. Se não, por quê? Sala de sessões, vereador Orlando Silva, 26 de maio de 2021. Chico Capoeira, vereador. Requerimento 265/2021. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que fomos procurados por munícipes moradores da rua Deputado João Paulo Carlos de Oliveira, na Vila Ré, solicitando lombada na rua referida, considerando que este vereador foi ao local para verificar a situação, constatou que a instalação de lombada se fez necessário para que os motoristas diminuam a velocidade e evitem acidentes, pois a principal preocupação dos moradores é que muitas crianças brincam na rua e que muitos motoristas passam em alta velocidade por não haver lombadas. Requer a mesa ouvida do plenário seja oficiado o senhor prefeito municipal para que preste as seguintes informações. 1. É possível a instalação de lombada na rua Deputado João Paulo Carlos de Oliveira, na Vila Ré? 2. Se sim, qual prazo? 3. Se não, por quê? Sala de sessões, vereador Orlando Silva, 27 de maio de 2021. Jean Delite, vereador. Requerimento número 266/2021. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que recebi várias reclamações dos moradores do bairro do Colibri, solicitando que seja resposta às placas nas ruas Manuel Pereira Leal e Florentino Filho, considerando que a falta dessas placas tem dificultado aos entregadores e aos moradores acabam por não receber suas encomendas. Requer a mesa ouvida do plenário seja oficiado o senhor prefeito municipal, solicitando o seguinte pedido de informações. 1. Seria possível o executivo solicitar a colocação de placas nas ruas Manuel Pereira Leal e Florentino Filho, no bairro Colibri? 2. Se sim, quando? 3. Se não, por quê? Paulinho, vereador.
Paulo, vereador. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das indicações dos senhores vereadores. Indicação número 200 de 2021. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. O vereador que a subscreve solicita que, após tramitação regimental, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal o seguinte pedido de providências. Solicito que seja realizada a recolocação da galeria de captação de águas pluviais que se encontra na travessa José Paulino de Souza, próximo ao número 351, Vila Paulo Dias. Chico Capoeira, vereador. Não havendo ninguém inscrito, passamos ao intervalo regimental de 15 minutos. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Doutor Prete. Presente. Paulinho Bola. Presente. Chico Capoeira, presente. Jean Delite. Presente. Rivera. Presente. Professora Meire. Presente. Adilson Balduino. Presente. DJ Delcinho. Presente. Professor Gidiel de Carvalho. Presente. Primeira discussão do projeto de lei 12/2021, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária do município para o exercício de 2022 e da outras providências com emenda. Solicito ao senhor secretário, vereador Chiquinho, a fazer a leitura do projeto. Mensagem 12/2021. Excelentíssimo senhor presidente. De acordo com o que dispõe a Constituição Federal de 1988, a Lei Orgânica do Município de Alumínio e a Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, submetemos a apreciação dessa Casa ao projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, que estabelece as metas e prioridades da administração municipal, além das orientações e elaborações do orçamento do programa do município de Alumínio para o exercício 2022. A LDO, salientamos, é um instrumento de planejamento governamental destinado, entre outros, a estabelecer metas e prioridades da administração pública, orientar a elaboração da lei orçamentária anual, LOA, e dispor sobre as alterações na legislação tributária, bem como definir as metas fiscais, os critérios para limitação de empenhos e movimentação financeira e a margem de expansão das despesas obrigatórias de natureza contínua. Os anexos que integram o projeto de lei contêm os programas e ações prioritárias que serão compatibilizados com o Plano Plurianual 2022-2025, os quadros que fixam e avaliam os resultados fiscais, demonstrativo de riscos fiscais, providências, metodologia e memória de cálculo das metas anuais de receitas, despesas, resultados primário e nominal e o montante de dívidas públicas, levando em conta a arrecadação atual das perspectivas de cenários futuros em vista às projeções oficiais dos indicadores inflacionários e a receita estimada para 2022, conforme indicado nos anexos desse projeto de lei, é de R$86.100.000, sendo que as receitas correntes representam 76% desse total, recursos vinculados representam 24%, as projeções dos exercícios subsequentes prevêem um crescimento tímido, a maior parte financiamento dos gastos classificados como obrigatórios, pessoal, encargos, custeios e juros e encargos da dívida. Observa-se o alto percentual com as despesas com a manutenção de máquinas governamental, o que evidencia uma pequena margem para o município projetar os necessários investimentos para atender às necessidades prioritárias. Mensagem 12/2021, folha 2. Os empreendimentos mais significativos são relativos às áreas de obras e serviços urbanos e de planejamento. É de se destacar
ainda entre as despesas de elevado custo do saneamento, sentenças judiciais e débitos previdenciários provenientes das administrações anteriores. A situação financeira, de um modo geral, tem apresentado melhorias, gerando maior equilíbrio, entretanto, não a ponto de atender às necessárias demandas do município. Confiantes do alto espírito público de Vossa Excelência e nobres vereadores, com vista à aprovação do presente projeto de lei, aproveitamos ensejo para apresentar nossos protestos de consideração e apreço. Antônio Piacentini, prefeito. Projeto de Lei 12/2021. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária do município de Alumínio para exercício 2022 e da outras providências. O prefeito municipal de Alumínio, usando as atribuições legais que lhe são conferidas, faz saber a Câmara Municipal aprova e ele promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Em cumprimento do disposto do artigo 165, inciso 2, parágrafo 2º da Constituição Federal de 5 de outubro de 1988, no artigo 4º da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, e no artigo 26, segundo, da Lei Orgânica do Município de Alumínio, de 26 de setembro de 2013, ficam estabelecidas as diretrizes orçamentárias relativas ao exercício financeiro de 2022, compreendendo 1. As metas e prioridades da administração pública municipal. 2. Diretrizes específicas para o Poder Legislativo. 3. Diretrizes gerais para a elaboração e execução do orçamento do município e suas alterações. 4. Disposições relativas das despesas do município com pessoal e encargos sociais. 5. As disposições sobre alterações na legislação tributária do município. 6. As disposições relativas à dívida pública municipal. E 7. As disposições finais. Parágrafo único. Entrego a esta lei os seguintes anexos. Anexo 1, metas fiscais e prioridades. Anexo 2, metas anuais. Anexo 3, avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior. Anexo 4, origem e aplicação dos recursos obtidos com alienação de ativos. Anexo 5º, estimativa e compensação de renúncia e receita. Anexo 6º, demonstrativo de riscos fiscais e providências. Anexo 7º, margem de expansão das despesas obrigatórias no caráter contínuo. Anexo 8º, evolução do patrimônio líquido. Anexo 9º, metas anuais comparadas com as fixas nos 3 exercícios anteriores. Capítulo 1. Metas e prioridades da administração pública municipal. Artigo 2º. Em conformidade com o disposto do artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal e do artigo 4º da Lei Complementar número 101/2000, as metas e prioridades para o exercício financeiro 2022, que serão previstas no PPA 2022-2025, são aquelas constantes no anexo próprio dessa lei, as quais terão precedência na alocação de recursos na lei orçamentária, mas não se constituem limites à programação de despesas. Parágrafo 1º. Na elaboração da proposta orçamentária para o exercício financeiro 2022, será dada a maior prioridade. 1. Promoção humana e qualidade de vida. 2. Desenvolvimento econômico. 3. Democratização e modernização da gestão pública. 4. Infraestrutura, mobilidade e ordenamento do território. Parágrafo 2º. A execução das ações vinculadas às metas e prioridades do anexo a que se refere o caput estará condicionada à manutenção do equilíbrio das contas públicas, conforme anexo de metas fiscais que entregam a presente lei. Artigo 3º. As ações e metas específicas do anexo de metas e prioridades da administração pública municipal deverão estar em consonância com as especificadas no Plano Plurianual, PPA, período 2022-2025, e ainda constar na Lei Orçamentária Anual a ser encaminhada à Câmara Municipal de Alumínio até 30 de setembro de 2021. Capítulo 2º. Diretrizes específicas para o Poder Legislativo. Artigo 4º. O total da despesa do Poder Legislativo, incluindo
subsídio dos vereadores não poderá ultrapassar percentual de 7% da receita resultado de impostos e transferência de impostos previsto da Constituição Federal, efetivamente realizando o exercício anterior em conformidade com o artigo 29A da Constituição Federal. Parágrafo 1º. O décimo devido do Poder Legislativo será repassado dia 20 de cada mês, sob pena de crime de responsabilidade do prefeito, conforme disposto do artigo A, parágrafo 2º, inciso 2 da Constituição Federal. Parágrafo 2º. A despesa total com a folha de pagamento do Poder Legislativo, incluindo os gastos com subsídio dos vereadores, não poderá ultrapassar a 70% de sua receita, de acordo com o estabelecido no artigo 29A, parágrafo 1º da Constituição Federal. Artigo 5º. O Poder Legislativo encaminhará ao Poder Executivo sua proposta orçamentária para fins de consolidação até o dia 31 de agosto do decorrente exercício, observadas as disposições desta lei. Capítulo 3º. Diretrizes gerais para a elaboração e execução do orçamento do município e suas alterações. Artigo 6º. A elaboração do projeto de lei, a aprovação e a execução da lei orçamentária 2022 deverão ser realizadas de modo a evidenciar a transparência da gestão fiscal, observando-se o princípio da publicidade, permitindo o amplo acesso da sociedade a todas as informações relativas a cada uma dessas despesas, bem como deverão levar em conta a obtenção dos resultados previstos no anexo de metas fiscais que integra a presente lei. A lei dos parâmetros da receita corrente líquidas, visando ao equilíbrio orçamentário e financeiro. Parágrafo 1º. Será dado ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público. 1. Pelo Poder Legislativo, no que lhe couber, dos instrumentos de gestão previstos no artigo 48, da Lei Complementar número 101 de 2000. E, segundo, pelo Poder Executivo, a Lei de Orçamentário Anual e seus anexos. B. Das alterações orçamentárias realizadas mediante a abertura de créditos adicionais. C. Do relatório resumido da execução orçamentária. E D. Do relatório de gestão fiscal. Parágrafo 2º. Para o efetivo cumprimento da transparência na gestão fiscal, de que trata o capítulo desde o artigo, o Poder Executivo, por meio da divisão de informática, deverá manter atualizado o endereço eletrônico e de livre acesso a todo cidadão, com os instrumentos de gestão descritos no artigo 48, caput da Lei Complementar número 101 de 2000. Artigo 7º. A estimativa das receitas serão feitas com observância das normas técnicas e legais, considerando os efeitos das alterações na legislação, da variação dos índices de preços, do crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante. Artigo 8º. O Poder Executivo, sob a coordenação do Departamento Municipal de Finanças, deverá elaborar e publicar a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso nos termos do artigo 8º da Lei Complementar número 101/2000, visando ao cumprimento da meta de resultado primário estabelecido nesta lei. Parágrafo único. O Poder Executivo publicará a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária de 2022. Artigo 9º. No prazo previsto no parágrafo único do artigo anterior, o Poder Executivo, sob a coordenação do Departamento Municipal de Finanças, publicará as receitas previstas desdobradas em metas bimestrais, juntamente com as medidas de combate à evasão e à sonegação, bem como as quantidades de valores das ações ajuizadas para a cobrança da dívida ativa e o montante dos créditos tributários passíveis de cobrança administrativa, nos termos do artigo 13 da Lei Complementar número 101/2000. Artigo 10º. É o Poder Executivo autorizado a estabelecer por decreto, sempre que necessário, a limitação de empenho das dotações orçamentárias da movimentação financeira dos órgãos da administração, objetivando atingir as metas fiscais, incluídas as despesas que constituem obrigação constitucional ou legal de execução.
Artigo 11º. As propostas parciais dos órgãos do Poder Executivo serão apresentadas à Diretoria de Finanças até o dia 20 de agosto de 2022 para fim de consolidação do projeto de lei orçamentária. Artigo 12. A lei orçamentária não consignará recursos para início de novos projetos sem antes ter assegurado recursos suficientes para as obras ou etapas de obras em andamento, salvo projetos programados com recursos de convênio e operações de crédito. Artigo 13. A Procuradoria-Geral do Município encaminhará ao Departamento de Finanças até 15 de julho do corrente exercício a relação dos débitos decorrentes de precatórias judiciárias, inscritas até 1º de julho de 2021, a serem incluídos na proposta orçamentária 2022. Parágrafo único. A forma do pagamento e autorização monetária dos precatórios e das parcelas resultados observarão no exercício 2022 os índices adotados pelo Poder Judiciário respectivo, conforme disposto do artigo 100, parágrafo 1º da Constituição Federal, no artigo 101 do ADCT. Artigo 14. O pagamento de precatórios de pequeno valor, de que trata o artigo 100, parágrafo 3º da Constituição Federal, sujeita-se ao disposto da Lei Municipal número 100.956, de 2017. Artigo 15. A concessão de auxílios e subvenções dependerá de atender critérios estabelecidos pela Comissão Municipal de Assistência Social, e seu repasse dependerá de autorização legislativa através de lei específica. Artigo 16. As metas e prioridades constantes no plano plurianual e as desta lei considerar-se-ão modificadas por leis posteriores pelos critérios adicionais abertos com autorização legislativa, suplementares e especiais e pelos extraordinários. Artigo 17. O orçamento anual será dotado com recursos para atender às despesas imprevistas e emergenciais, um percentual mínimo de 0,25% da receita estimada através da reserva de contingência, conforme previsto no artigo 5º, inciso 3º da Lei Complementar número 101 de 2000. Artigo 18. O Poder Executivo Municipal é autorizado nos termos estabelecidos pela Constituição a, primeiro, realizar operações de crédito por antecipação de receita nos termos da legislação em vigor até o limite de 10% da receita estimada. Segundo, abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 10% das dotações do orçamento da despesa. Terceiro, transpor, remanejar ou transferir recursos de uma categoria programação para outra, projeto, atividade ou operações especiais, dentro do mesmo órgão orçamentário, conformidade com o artigo 167, 6º da Constituição Federal, no limite de 10% de cada dotação orçamentária. Parágrafo 1º. O Poder Legislativo é autorizado a proceder mediante ato da mesa da Câmara Municipal a suplementação de suas dotações orçamentárias, desde que os recursos necessários para a cobertura sejam provenientes de anulação de suas próprias dotações, observando o limite referido no inciso anterior deste artigo, quanto ao percentual de 10% de cada dotação orçamentária consignada. Parágrafo 2º. Não onerarão o limite previsto neste artigo os créditos destinados a suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas a pagamento de pessoas, encargos sociais, fundo de garantia de tempo de serviços, dívidas públicas, débitos constantes de precatórios judiciais e recursos repasses de órgãos governamentais através de convênios. Artigo 19. O Poder Executivo autorizado a realizar proposta orçamentária, caso o autógrafo da lei orçamentária não seja encaminhado até o início do exercício 2022 pelo Poder Legislativo, na base de 1/12 em cada mês. Artigo 20. O orçamento fiscal, que abrange os poderes executivo e legislativo,
cumprirá exigências constitucionais e legais quanto aos limites. Primeiro, da aplicação na manutenção e do desenvolvimento do inciso 2, da aplicação na manutenção e desenvolvimento da saúde 3, do pagamento de despesas com pessoal e encargos sociais. Capítulo 4. Disposições relativas às despesas do município com pessoas e encargos sociais. Artigo 21. As despesas com pessoal e encargos sociais para 2022 serão fixadas observando-se o disposto das normas constitucionais aplicáveis na Lei Complementar número 101/2000 e na legislação municipal em vigor. Artigo 22. Os poderes executivos e legislativos, na elaboração de suas propostas orçamentárias, terão como base de cálculo para a fixação das despesas com pessoal e encargos sociais a folha de pagamento do mês de abril de 2022, projetada para o exercício, considerando-se eventuais acréscimos legais a serem concedidos aos servidores públicos municipais, bem como as alterações de planos de carreira e as admissões para o preenchimento de cargos, sem prejuízo do disposto do artigo 18 e 19 da Lei Complementar número 101/2000. Artigo 23. O reajuste dos vencimentos dos servidores públicos municipais e dos subsídios do prefeito, vice-prefeito e dos vereadores deverá observar-se a previsão de recursos orçamentários e financeiros constantes na Lei Orçamentária 2022 e de seus créditos adicionais, observando os limites constantes no artigo 20, inciso 3º e 21 da Lei Complementar número 101/2000. Artigo 24. O Poder Executivo, por intermédio do órgão de pessoal, publicará até o dia 31 de 2021 a tabela de cargos efetivos e comissionados integrantes dos cargos geral de pessoa civil e demonstrará os quantitativos de cargos ocupados por servidores estáveis e de cargos vagos, comparando-os com a quantitativos do ano anterior, indicando as respectivas variações percentuais. Capítulo 5º. Disposições sobre alterações da legislação tributária do município. Artigo 25. As atualizações das alíquotas do Imposto Predial, Territorial Urbano e IPTU serão efetuadas utilizando a média dos indicadores oficiais da inflação dos últimos 12 meses. Artigo 26. O imposto sobre a propriedade predial territorial urbana do exercício 2022 terá desconto de 5% do valor lançado quando pago até o vencimento da cota única. Artigo 27. Os tributos lançados e não arrecadados são inscritos em dívida ativa, cujos custos de cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados mediante autorização em lei, não se constituindo como renúncia de receita para o efetivo disposto do artigo 14, parágrafo 3º e 2º da Lei Complementar Federal número 101/2000. Capítulo 6º. Dispõe sobre relativas à dívida pública municipal. Artigo 28. O orçamento deverá destinar recursos para o pagamento do serviço da dívida municipal. Parágrafo único. Serão destinados recursos para o atendimento de despesas com juros, com outros encargos e com amortização da dívida referente à operação de crédito contratadas até 2021. Capítulo 7. Disposições finais. Artigo 29. As despesas consideradas irrelevantes nos termos do artigo 16, parágrafo 3º da Lei Complementar número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, são aquelas cujo valor não ultrapasse para bens e serviços os limites do artigo 24, inciso 1 e 2 da Lei 8.666 de 1993 e suas alterações. Artigo 30. São vedados quaisquer procedimentos pelos ordenadores de despesas que possibilitem a execução destas sem comprovada e suficiente disponibilidade da dotação orçamentária em cumprimento aos artigos 15 e 16 da Lei Complementar número 101/2000. Artigo 31. Os valores das metas fiscais e anexos devem ser considerados como estimativa, limitindo-se variações até o envio do projeto de lei orçamentária para o exercício 2022 ao Legislativo. Artigo 32. Fica previsto na LDO
uma reserva financeira para emenda parlamentar impositiva, da ordem de 1,2% da receita corrente líquida apurada em 2000. Artigo 33. Os pagamentos de serviços da dívida pública e de despesas com pessoal e encargos sociais terão prioridade sobre as ações de expansão. Artigo 34. A seleção das prioridades estabelecidas no plano plurianual do município, a serem incluídas na proposta orçamentária do exercício financeiro 2022, será levada em consideração a capacidade financeira do relator municipal. Artigo 35. Os dispêndios com propaganda e publicidade oficial serão atendidos por dotações orçamentárias específicas na lei orçamentária anual, com conformidade com a exigência da legislação eleitoral vigente. Artigo 36. O Poder Executivo enviará até o dia 30 de nove de 2021 o projeto de lei orçamentária anual ao Poder Legislativo, que o apreciará até o final da sessão legislativa, devolvendo-o a seguir para a sua publicação. Artigo 37. Esta lei entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Alumínio, em 29 de abril de 2021. Antônio Piacentini, Prefeito Municipal. Coloco em discussão. Coloco em votação nominal. Doutor Prete. Aprovo. Paulinho Bola. Aprovo. Chico Capoeira, aprovo. Jean Delite. Aprovo. Rivera. Professora Meire. Aprovo. Adilson Balduino. Aprovo. DJ Delcinho. Aprovo. Professor Gidiel. Discussão única do projeto de lei 12/2021, aprovada por 9 votos a 0. Discussão única da emenda número 1/2021 ao projeto de lei 12/2021, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária do município para o exercício de 2022 e da outras providências com emenda. Solicito ao senhor secretário fazer a leitura do projeto de lei. Emenda número 1 do projeto-lei número 12/2021. Emenda de autoria do Adilson Balduino ao projeto de lei 12/2021, de autoria do Executivo, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária do município de Alumínio para o exercício 2022 e da outras providências. Através da presente emenda, propomos a seguinte alteração no projeto de lei número 2/2021, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e a execução da lei orçamentária municipal de alumínio para o exercício 2022 e de outras providências. Fica alterado a redação do artigo 11, onde se lê: artigo 11. As propostas parciais dos órgãos do Poder Executivo serão apresentadas à Diretoria de Finanças até o dia 20 de agosto de 2022, para fim de consolidação do projeto de lei orçamentária. Leia-se: artigo 11. As propostas parciais dos órgãos do Poder Executivo serão apresentadas à Diretoria de Finanças até o dia 20 de agosto de 2021, para fins de consolidação do projeto de lei orçamentária. Alumínio, 10 de maio de 2021, Adilson Balduino, vereador. Justificativa. A proposta emenda visa alteração à redação do artigo 11, em razão de um lapso da digitação, pois consta 20 de agosto de 2022 e deveria constar 20 de agosto de 2021. Adilson Balduino, vereador. Coloco em discussão. Coloco em votação nominal. Doutor Prete. Aprovo. Paulinho Bola. Aprovo. Chico Capoeira, aprova. G. Delite. Aprovo. Rivera. Professora Meire. Aprovo. Adilson Balduino. Aprovo. DJ Delcinho. Aprovo. Professor Gidiel. Discussão única da emenda número 1/2021, aprovado por 9 votos a 0. Discussão única do projeto de lei número 16/2021, dígito L, que denomina a via pública municipal e dá outras providências.
Solicito ao senhor secretário, vereador Francisco, a fazer a leitura do projeto de lei. Projeto de lei número 16, 2021. Denomina via pública municipal de outras providências. Câmara Municipal de Alumínio aprova. Artigo 1º. Passe a denominar-se Rua Paulo Valdeci Pedroso. A via pública que interliga a estrada do Carafá, localizada conhecida como Santino, conforme coloquei em anexo, e fica fazendo parte integrada da presente. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala de sessões. Plenário, vereador Orlando Silva, 19 de maio de 2021. Professor Gediel, vereador. Biografia. Paulo Valdeci Pedroso nasceu na vizinha cidade de Mairinque, no dia 31 de janeiro de 1971. Filho de Santino Pedroso e Benedita Maria Bueno Pedroso, casou-se no dia 21 de setembro de 2002, com Elizabeth Aparecida Ribeiro da Silva, com quem teve 4 filhos: Gabriel Vitor Silva Pedroso, Vitória Cristina Silva Pedroso, João Miguel da Silva Pedroso e Maria Júlia da Silva Pedroso. Em sua vida profissional, teve uma breve passagem pela Prefeitura Municipal de Mairinque e na empresa SPL. Depois ingressou na Prefeitura Municipal de Alumínio, sendo concursado na função de ajudante geral, mas ficou conhecido carinhosamente quando ficou responsável pela distribuição de água por meio do caminhão-pipa. Faleceu em 21 de abril deste ano, de 2021. Coloco em discussão. Doutor Prete. Aprovo. Paulinho Bola. Aprovo. Chico Capoeira, aprova. Jean Delite. Aprovo. Rivera. Aprovo. Professora Meire. Aprovo. Adilson Balduino. Aprovo. DJ Delcinho. Aprovo. Professor Gidiel. Discussão única do projeto de lei 16/2021-L, aprovado por 9 votos a 0. Discussão única do projeto de lei 17/2021-L, que denomina via pública municipal e dá outras providências. Solicito ao senhor secretário fazer leitura do projeto de lei. Projeto de lei número 17/2021. Denomina via pública municipal de outras providências. Câmara Municipal de Alumínio aprova. Artigo 1º. A atual Rua 3, no bairro Vale Grande, que interliga a estrada Roslângela Luz de Andrade, para denominar Rua Amândio dos Santos Pereira. O VOP da via pública, conforme coloquei em anexo, fica fazendo parte integrante da presente. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala de sessões plenária, vereador Orlando Silva, 20 de maio de 2021. Professor Gidiel, vereador. Justificativa. Amândio dos Santos Pereira, conhecido carinhosamente como Vovô Pipo, nasceu na cidade de São Paulo em 9 de setembro de 1935. Filho de José Maria Pereira e de Marcelina do Rosário Pereira. Veio para a cidade de Alumínio no ano de 1997, adquirindo terras no bairro Vale Grande com mais 3 amigos, também da capital paulista. Foi casado com Maria José de Boia Pereira, com quem teve os filhos Reginaldo, Ana Maria e Regiane Aparecida. Está falecida aos 35 anos de idade. Em sua vida profissional, foi metalúrgico na empresa de brinquedos Estrela, Bianco Savino e outro Zéu, todas na capital de São Paulo. Sua paixão era realmente o descanso e o prazer de estar respirando o ar puro e admirar a paisagem daqui, da nossa querida Alumínio, em seu canto no Vale Grande. Contato com a natureza, a parceria constante nos encontros coloniados com os seus amigos aluminenses, os ativismos diante dos movimentos que surgem na cidade, como a situação da instalação do pedágio na rodovia Raposo Tavares, tudo isso fascinava e o fazia querer estar sempre no interior. Faleceu no dia 8 de outubro de 2010, deixando
uma enorme saudade pelo seu jeito extrovertido e amigo. Coloco em discussão. Coloco em votação nominal. Doutor Prete. Aprovo. Paulinho Bola. Aprovo. Chico Capoeira, aprovo. Jean Delite. Aprovo. Rivera. Aprovo. Professora Meire. Aprovo. Adilson Balduino. Aprovo. DJ Delcinho. Aprovo. Professor Gidiel. Aprovo. Discussão única do projeto de lei 17/2021, dígito L, aprovada por 9 votos a 0. Discussão única do projeto de lei 18/2021, dígito L, que institui o programa Adote uma Nascente. Solicito ao senhor secretário, vereador Francisco, a fazer a leitura do projeto de lei. Pela ordem, presidente. Pois não, 15 minutos com a parte. Para um aperfeiçoamento melhor e uma revisão do projeto apresentado, projeto de lei, eu peço a retirada desse projeto por 2 sessões. Coloque em discussão o pedido do vereador Gerial para a retirada do projeto por 2 sessões. Em discussão. Solicito a quem quiser fazer uso da palavra. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os que forem contrários que se levantem. Está adiada o projeto por 2 sessões. Anuncio a ordem do dia da próxima sessão. Não havendo projetos inscritos para a ordem do dia e nada mais havendo a tratar, encerro a presente sessão. Uma boa noite a todos.